Nós vamos para deve ser a nossa 9ª aula, e como eu disse na semana passada, a gente precisou dividir essa aula em 2 partes, porque é muito conteúdo, a gente não ia conseguir cumprir tudo aquilo que eu preciso passar para vocês em uma única aula. E antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu queria voltar a fortalecer conceitualmente a questão da santificação posicional e da santificação progressiva. Vocês lembram o que é isso? Me ajude aí para ver se vocês estão estudando ou vocês estão guardando aquilo que vocês estão aprendendo. O que é santificação posicional? Santificação posicional é isso mesmo. Nós mudamos de posição, né? Nós saímos do império das trevas e nós fomos transportados para o reino da luz de Deus. Quem que promove essa santificação posicional? Somos nós? É Deus, certo? Nós não precisamos fazer nenhum esforço, a não ser tomar uma decisão de sair das trevas e morar na luz. Então, a responsabilidade da santificação posicional é de Deus. Agora, o que é santificação progressiva? Então, a partir do momento de que Deus fez a parte dele, a gente tem que entrar e fazer a nossa parte. Então, a parte de Deus é a santificação posicional, é Ele que tem a capacidade de me tirar das trevas e me levar para o céu. Agora, a responsabilidade da santificação progressiva, em primeira instância, é nossa. Então, a partir do momento que eu tenho a minha santificação posicional, eu preciso caminhar na direção de Cristo. Eu preciso me tornar a pessoa que Deus projetou na eternidade para que eu fosse. Esse é o processo da santificação posicional e da santificação progressiva. E eu não sei se vocês já brincaram, mas quando eu era criança eu brincava de gangorra. Vocês lembram disso? Não? Cada um senta de um lado e esse negócio vai para cima, vai para baixo, vai para cima e vai para baixo. E o mais difícil não era subir, o mais difícil não é descer, o mais difícil é você manter as 2 pessoas niveladas. E no processo da santificação progressiva e na santificação posicional, são os 2 extremos da gangorra. De um lado está a santificação posicional e do outro lado está a santificação progressiva. Se eu não tiver o equilíbrio do entendimento desses 2 lados, ora eu vou estar com o processo para cima, ora eu vou estar com o processo para baixo. Como é que isso funciona? Há pessoas que elas valorizam demais a santificação posicional, negligenciando o pecado na sua vida. Então ela acha, porque ela está salva, porque ela está no céu, de que ela não precisa se preocupar com os seus erros, com os seus pecados, ela não precisa se preocupar com as suas iniquidades. Isso é um engano. O outro lado da balança da gangorra, está a santificação progressiva. E se eu me esquecer da santificação posicional, eu vou morrer querendo, através dos meus próprios esforços, me tornar uma pessoa parecida com Cristo. Eu vou me esforçar, através dos meus próprios esforços, a ser uma pessoa que eu já me tornei na santificação posicional. E se essa gangorra estiver desequilibrada, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue crescer no nosso processo de santificação. Ora eu vou negligenciar o meu pecado, ora eu vou me esforçar para ser a pessoa que eu já me tornei a partir de Cristo. Uma pessoa santa, uma pessoa que foi separada por Deus, uma pessoa que hoje mora nas regiões celestiais, mas que está ainda num processo de transformação de vida. Então, pensa o seguinte, queridos, essa gangorra ela tem que estar equilibrada.
Você nunca pode se esquecer da sua santificação posicional, de que você morreu, de que você nasceu de novo, de que a tua natureza foi transformada, de que Jesus está em você, você está em Jesus, de que Deus trocou teu coração, de que Deus trocou teu senhorio, não é mais o pecado, é Jesus Cristo teu Senhor. Nunca se esqueça disso, porque é essa certeza da tua identidade que faz com que você consiga progredir no teu comportamento. E nunca se esqueça de que você está numa jornada que prioritariamente é responsabilidade sua se esforçar para renovar a tua mente, para combater os pensamentos, para que você se torne a pessoa que Deus projetou para que você fosse. Então, essa jornada precisa estar em equilíbrio, para que a gente não tenha problema, para que a gente não tenha frustração no nosso processo. Lembrando que cada um de nós está num estágio. Talvez eu já tenha resolvido coisas na minha vida que você ainda não resolveu, talvez você já tenha resolvido coisas sobre coisas que eu ainda não resolvi. Então, mais importante do que eu me preocupar do que me falta, é o quanto eu já fui transformado. O quanto eu hoje sou uma pessoa melhor do que eu era antes. O quanto hoje eu amo mais as pessoas do que eu amava antes. Se há um termômetro para demonstrar o progresso do teu processo da santificação progressiva, é assim, o quanto hoje eu amo mais as pessoas do que eu amava ontem. Se eu não tiver uma constatação de que eu amo mais as pessoas hoje, tem algo errado no meu processo. Porque é o amor, é o quanto me preocupo, o quanto eu me dou, o quanto eu me envolvo com o problema das pessoas, é que demonstra o quanto de fato a gente está mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a preocupação de Jesus não estava com ele, mas estava conosco. Desde o nascimento de Jesus Cristo até os 30 anos, dos 30 aos 33, Jesus tinha um foco. Não era a dor nele, mas era evitar que a gente sofresse a dor que ele decidiu sofrer por minha causa e pela tua causa. As coisas com Deus, queridos, são loucuras mesmo. As coisas com Deus, elas são diferentes da maneira com que a gente foi educado pela nossa cultura. Todo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos leva a abrir mão da minha necessidade para que eu possa sentir a dor e apoiar o processo de transformação da outra pessoa. A aula de hoje é personalizando a verdade transformadora de Deus. Personalizando a verdade transformadora de Deus. Na 2 aulas passadas, nós falamos que é absolutamente indispensável a renovação da mente para que a gente avance no processo de santificação. Na aula passada, nós falamos da importância de nós termos a verdade como fonte inspiradora e ajudadora no nosso processo de santificação. Então, eu primeiro falei da importância de renovar a mente, eu preciso renovar a mente, na outra aula eu falei pela verdade. Queridos, não tem como eu e você termos a renovação da nossa mente que não seja através do conhecimento e na fé, na verdade. Lembra que nós fomos projetados de um jeito, pelo pecado original, pelo pecado adâmico, nós fomos separados de Deus. Nós éramos aquele computador que você compra na loja sem nenhuma informação. Na medida em que a gente foi vivendo nesse mundo separado de Deus, foi sendo colocado lixo na nossa mente. Ensinamentos errôneos, distorcidos, coisas que hoje é padrão para o mundo, e assim a gente foi sendo construído, até que a gente foi para Cristo. Só que está tudo na nossa memória, está tudo guardado esse lixo todo na nossa mente. O que nós precisamos agora é renovar esse computador. Eu não consigo, nesse computador, deletar tudo que está lá. O que eu preciso é colocar informação nova, para que essa informação nova tire informações antigas. Esse é o processo de renovação. E o que é essa informação nova? É a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Nós vivemos aprisionados, eu até escrevi isso hoje, pedi para a Yara mandar. Nós vivemos aprisionados nas mentiras do diabo. Nós somos muitas vezes conduzidos em nossos pensamentos através das mentiras do diabo. Eu já ensinei aqui que o diabo tem a capacidade de colocar pensamento na nossa mente. Foi assim com Ananias e com Zafira. Pedro disse: Ananias, por que você deixou o diabo encher o teu coração? Jesus falou para Pedro: arreda-te, Satanás. Em um primeiro momento, Pedro teve a revelação da fundação da igreja. No versículo seguinte, Pedro estava dizendo para que Jesus, ele, por um esforço próprio, evitasse a cruz. O Pedro, você não entendeu nada, eu estou aqui para morrer, Pedro, não estou aqui para me salvar. Sai daqui, você quer me enganar. O que Satanás estava querendo fazer com Pedro? O mesmo que ele tentou fazer com Adão e Eva. Fazer com que Jesus se tornasse, naquele momento, Deus. E naquele momento, Jesus não era Deus. Jesus era um homem que veio com uma missão específica de morrer na cruz. E hoje nós vamos falar como é que eu personalizo a verdade transformadora de Deus, como é que eu vivo essa verdade para que haja a renovação da minha mente e da tua mente. Abra a tua palavra, abra a tua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículos 15 e 16. Queridos, a Bíblia diz que nós precisamos guardar a verdade de Deus em nosso coração. Vou dizer para você, a fé que vai transformar a tua vida é a fé que envolve a verdade guardada em nosso coração. Se a minha fé, se a verdade não estiver guardada no meu coração, tudo aquilo que eu vier a fazer é um esforço humano para acreditar em algo através de um esforço humano. E esse negócio não vai funcionar. Diz assim, Colossenses 3, 15 e 16. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então no 15 está dizendo assim: e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. Está dizendo assim, que a paz de Deus tem que dominar o seu coração. Ela é o árbitro do seu coração. É ela que tem que decidir, a paz de Deus é ela que tem que decidir assuntos do seu coração. A paz de Deus. Tudo bem? Agora, como é que eu faço para conseguir essa paz no coração? Está no 16. A palavra de Cristo habite abundantemente em vós. Então, para que eu tenha o meu coração, ou seja, o meu interior, controlado, dominado pela paz de Deus, eu preciso que a palavra de Deus esteja habitando abundantemente em meu coração. Como é que eu faço isso? O que a gente está fazendo aqui hoje. Na medida em que você estuda a palavra, na medida em que você vai ao PG, na medida em que você frequenta os cultos, na medida em que você faz o devocional, você está colocando a palavra de Deus abundantemente em seu coração. E uma vez que você tem a palavra habitando no teu coração, a paz de Deus passa a ser o árbitro da tua vida. É ela que vai dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Agora, se a palavra de Deus não está no teu coração, se você vem apenas
aos cultos aos domingos, você não vai ter a paz de Deus habitando no teu coração. Logo, a paz de Cristo não vai ser o intermediador ou mediador do seu coração. É isso que a gente aprende aqui em Colossenses 3,15. Vai em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Queridos, Deus, Ele não vai estudar por mim e por você. É uma responsabilidade nossa nos apresentar diante de Deus, conhecendo a palavra. Essa é a nossa responsabilidade. Deus, Ele já se revelou a si mesmo e os seus caminhos através da palavra. Então, o trabalho, o esforço é nosso em conhecer a Deus e conhecer a sua palavra. Por isso que fala assim, que a gente tem que se apresentar como um obreiro aprovado. Então, é a minha responsabilidade e a tua responsabilidade conhecer a verdade. E não há outro caminho para o nosso crescimento que não seja pelo conhecimento da verdade. Quando nós adquirimos a verdade, nós adquirimos poder para a nossa vida. Nós neutralizamos as mentiras de Satanás. Nós aplumamos a nossa vida nos caminhos que Cristo estabeleceu para que a gente fosse viver na nossa conversão, no nosso novo nascimento. E não tem como abrir a minha mente e jogar a Bíblia dentro da minha mente. Para que eu tenha a palavra de Deus habitando no meu coração, eu tenho que conhecer a palavra e crer na palavra. E como é que eu creio na palavra? Pela fé. Esse é um outro ponto para a gente, e eu vou falar sobre fé. Eu já ministrei algo parecido para a igreja, mas é importante a gente voltarmos a entender o que é fé, para que a gente comece a desenvolver uma fé alinhada com a fé que a gente aprende em Hebreus. Na aula seguinte, a gente vai falar sobre a meditação na palavra. Em Josué 1:8 diz assim: medita na palavra e farás prosperar o teu caminho. Então, uma vida de sucesso é aquela vida que tem uma mente que medita na palavra. E a gente vai aprender na aula seguinte como é que eu medito na palavra, para que eu tenha sucesso na minha vida, porque essa meditação na palavra vai fortalecer um alicerce que é a minha fé. Abra a tua Bíblia 11:6, a Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, queridos, a Bíblia está dizendo que o apóstolo Paulo diz, sem fé é impossível. Não tem jeito de nós agradarmos a Deus. Porque nós precisamos crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, todo fundamento da renovação da mente, todo fundamento no conhecimento da verdade, tudo isso só faz sentido se eu tiver fé. Então, quando a gente fala de fé, a gente tem 3 pontos fundamentais nesse processo. Eu preciso acreditar no que é Deus, eu preciso acreditar naquilo que Deus fez e eu preciso acreditar naquilo que Deus ainda vai fazer. Se a gente fala assim, eu acredito naquilo que Deus fez, a gente até vai meio que chegar aqui num consenso, ok.
eu acredito naquilo que Deus faz, a gente já começa a ter um pouco de dificuldade, porque a gente não está vivendo aquilo que a gente gostaria de viver. Agora, eu creio naquilo que Deus vai fazer, ainda está um pouco mais distante do que aquilo que a gente deveria ter como fé, crendo em que Deus é justo e fiel para cumprir todas as suas promessas na minha vida e na tua vida. Então, toda a nossa vida, todo o nosso processo, desde a santificação posicional, desde a santificação progressiva, é alicerçado na fé. A Bíblia diz que quando você nasceu e quando você ressuscitou, você não vive mais pelos teus olhos, pelas tuas razões, pela tua mente, você vive pela fé. E esse é um ponto fundamental para que a gente tenha o conhecimento da verdade e que a partir desse conhecimento da verdade a gente tenha a renovação na nossa mente. Se você não desenvolver uma fé ativa na sua vida, você não consegue acreditar na verdade e logo você não renova a tua mente. Então nós falamos do processo de renovar a nossa mente, e eu faço a renovação da minha mente através do conhecimento da verdade. Quanto mais eu conheço da verdade, quanto mais eu creio na verdade pela minha fé, mais a minha mente é renovada. E renovar a minha mente é tirar as mentiras que hoje ainda estão na minha mente por causa da minha vida antiga, e colocar na minha nova vida as verdades que hoje fazem parte da nossa nova natureza. E eu só faço isso através da verdade. A Bíblia diz que Jesus é o verbo é a verdade. Então onde é que está a verdade? Está na Bíblia. Tudo que você precisa saber sobre a tua vida, tudo que você precisa saber como é que Deus vai transformar esse momento que você está vivendo, é através da verdade. E se você não conhecer a verdade, qualquer esforço que você fizer para tentar acreditar naquilo que Deus vai fazer sem o amparo da verdade, é presunção. É um esforço de mente que não se sustenta. E fé, queridos, é uma decisão que nem perdoar. Eu não sinto vontade de perdoar, mas não é para sentir vontade, a Bíblia diz que você tem que perdoar. E a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível, então assim, não vai, eu vou sentir fé. Fé é uma decisão que a gente tem que ter. É uma escolha que a gente tem que fazer. Você tem aqui o diabo de um lado, dizendo que você está acabado, de que você não tem valor, de que a tua vida ela é infrutífera. Do outro lado, você tem Deus dizendo que você é um filho aceito e amado, que tudo aquilo que você precisa já foi providenciado na eternidade para você. Por que eu tenho dificuldade em acreditar em Deus e uma facilidade para acreditar no diabo? Mentira na mente. Por isso que eu tenho que renovar a minha mente, para que eu deixe de acreditar nas mentiras do diabo e eu passe a acreditar nas verdades de Deus. Porque não faz sentido eu estar numa igreja acreditando no diabo. E se eu acho que a minha vida não tem mais jeito, que a minha vida financeira já foi para o espaço, que eu não consigo mudar a situação que eu estou vivendo, e eu posso estar em qualquer outro lugar menos na igreja, porque eu estou dentro da igreja acreditando numa mentira. E o diabo não pode mudar o teu destino, mas ele pode fazer a tua vida na terra um fracasso, se ele fizer você acreditar numa mentira. E não tem mágica. Se eu estou lendo aqui, que é para que eu não vive ansioso por o dia da manhã, eu preciso obedecer. Eu não vou viver ansioso por dia, porque Jesus está dizendo que amanhã Ele vai providenciar o escape que eu preciso para a minha vida. Então, queridos, primeira coisa que você tem que entender, fé é uma decisão que você tem que tomar. Vai em Josué 24:15. Diz assim a palavra do Senhor, Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, seus deuses com letra minúscula, a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses com letra minúscula dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, com letra maiúscula. Então Josué está dizendo assim, cara, em quem você quer acreditar? Você quer acreditar nesses deuses dos vossos pais? Você quer acreditar nesses deuses dos amorreus? Ou você quer acreditar no Senhor?
Faça uma escolha. Tome uma decisão. Você vê, Josué não obrigou eles a acreditar no Senhor verdadeiro. Ele falou, cara, escolhe. Você quer continuar acreditando na verdade ou você quer acreditar você quer continuar acreditando na mentira ou você quer acreditar na verdade? Qual é a escolha que você faz? Ele falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós vamos crer na verdade. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, até quando você vai ficar variando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o, e se Baal, ou se é Baal, siga-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Um outro exemplo aqui. O povo oscilava entre Baal e Deus. Aí Elias encheu o sapiquá. Ele falou assim, cara, o que vocês querem fazer? Vocês querem acreditar em Baal ou vocês querem acreditar em Deus? Façam a escolha de vocês. Então nós aprendemos nesses dois versículos, queridos, que fé é uma decisão, é uma escolha que nós fazemos. Enquanto você decidir escolher continuar acreditando na mentira, a sua vida vai ser controlada por Satanás, que é o pai da mentira. Quando você tomar uma decisão consciente, porque aqui ele não falou que ia ter anjo, cara, toma uma decisão consciente, quem você quer seguir? Quando nós tomarmos uma decisão de crer em Deus, nas suas promessas, na sua fidelidade, você começa a renovar a tua mente. E na medida que você vai conhecendo a verdade e crendo na verdade. Queridos, por que a gente ouve pregação? Por que a gente pede oração e parece que nada muda? Porque eu continuo acreditando na mentira. Eu estou numa igreja sendo controlada pelo Deus desse mundo. Controlado pelo Deus desse mundo. Olha que louco. Eu estou hoje nas regiões celestiais crendo numa mentira. Logo, eu estou lá no céu, mas a minha vida aqui fica paralisada. Então, a fé é o primeiro passo, é uma decisão. Eu decido acreditar em Deus, conscientemente. Tudo aquilo que eu aprendi sobre a verdade, para mim, é lei. Ninguém vem mudar um tio daquilo que eu aprendi sobre a verdade, que para mim, nesse momento, eu tomei uma decisão de crer apenas e somente na verdade. Vai em Colossenses, de novo, capítulo 2, versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Queridos, quando te convidaram para fazer a oração e disseram para você, entrega a tua vida para Jesus. Naquele momento você fez uma escolha. Você decidiu crer que aquele ato seria um ato que iria transformar a tua vida. E a Bíblia está dizendo assim, assim como você recebeu Jesus, assim também andai nele. Eu recebi Jesus pela fé, eu preciso decidir andar com Jesus pela fé. E o que é andar com Jesus pela fé? É o meu viver diário. Andar com Jesus, caminhar com Jesus, é viver diariamente de acordo com aquilo que a palavra diz. Se o mundo está caindo nas minhas costas e a palavra te garante que 1000 vai cair do seu lado e 10.000 do seu lado, você tem que viver o quê? O que a palavra está dizendo. Que nenhum mal vai chegar à sua vida. Isso é crer na verdade, querido. Porque a gente quer ser Tomé. Jesus voltou. Chamaram Tomé, Tomé, Jesus ressuscitou. Tomé, imagina que Jesus ressuscitou. Jesus falou, toca aqui então. Tomé tocou, ele falou assim,
Jesus. Jesus é homem de pequena fé. A gente quer acreditar nas coisas em nossas vidas quando a gente vê. E isso não é fé. Fé era Tomé olhar para Jesus e falar: Jesus, eu não preciso ver nada, eu creio que o Senhor ressuscitou, porque o Senhor falou que ia ressuscitar. Agora, queridos, a gente quer que a nossa vida financeira esteja certa, a gente quer que o nosso casamento esteja certo, a gente quer que a nossa saúde emocional esteja certa, para a gente acreditar em Deus. É justamente o contrário. O processo é inverso. Primeiro eu creio, depois acontece. Porque o que Tomé fez é uma fé humana. Eu só acredito vendo. E isso não é uma fé bíblica. Por isso que Jesus fala: homem de pequena fé. E por que a gente tem dificuldade em viver pela fé, queridos? Eu já disse isso para vocês. A gente espiritualiza demais a questão e o conceito de fé. Quando eu penso em fé, eu elevo o meu pensamento só para o entendimento espiritual. E não é isso que a Bíblia nos ensina sobre fé. Então, para a gente entender os fundamentos de fé, a primeira coisa que você tem que aprender: fé é uma escolha, fé é uma decisão. Eu renuncio a continuar crendo na mentira. Eu decido começar a acreditar na verdade. Porque, querido, a briga está aí. A briga não está no demônio. Não existe demônio para a igreja, queridos. A Bíblia diz que ele já está debaixo dos nossos pés. A briga é em quem eu estou acreditando. Assim, o que eu estou pensando na minha quarta-feira nos abacaxis que eu tenho que resolver? Deus vai me ajudar ou eu vou ter o mesmo dia que eu tive hoje? É isso que conduz a nossa vida. Falei para você que os quatro evangelhos falam sobre demônio, mas a partir de Atos não se fala mais de demônio, porque ele acabou, ele perdeu. A partir de Atos fala de transformação de caráter, fala do processo de Deus transformar a nossa vida para que a gente volte a ser a pessoa que Deus projetou que a gente fosse no paraíso. E a nossa batalha está na mente. Se eu fizer uma pesquisa, uma consulta aqui, querido, eu tenho certeza que a tua vida hoje, em parte, é controlada pela mentira do diabo. É por isso que a gente está desajustado emocionalmente. Tudo que ele quer. Porque se ele nos desajusta emocionalmente, eu perco a vontade de fazer as coisas, não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não tenho vontade de ir no PG, eu não acredito. Tudo isso é consequência de uma emoção distorcida por causa de uma mentira. Você deve estar cansado de me ouvir isso, querido, mas isso é a verdade, é isso que a Bíblia nos ensina. Enquanto a gente não aprender a lidar com a mentira através da verdade, a gente continua sendo presa fácil da pessoa que quer ver a tua vida uma desgraça na terra. E você mora no céu. Nós vamos aprender 3 fundamentos sobre fé. O primeiro fundamento, que a fé depende do seu objeto. Já ensinei a igreja sobre isso, a gente vai reforçar isso. Ok? Todo mundo tem fé em alguma coisa. O que vai determinar a tua fé verdadeira é em quem ou onde você está alicerçando a sua fé. Então toda fé tem um objeto. E nós temos que ter a nossa fé amparada no objeto correto. A segunda coisa que a gente vai aprender é que, uma vez que eu conheço o objeto, o que determina a intensidade da minha fé é o quanto que eu conheço desse objeto. Não adianta eu conhecer qual é o objeto sem eu ter conhecimento profundo sobre o objeto. E a terceira coisa que a gente vai aprender é que, uma vez que eu conheci o objeto, que eu me aprofundei na revelação do objeto, eu tenho que pôr esse objeto em ação. É esse objeto que tem que conduzir a minha vida. É esse objeto que tem que abundar no meu coração. É esse objeto que tem que estar na minha mente todos os dias. Assim eu vou andar igual a Cristo, pela fé. Agora, esse é o nó da nossa vida. Pergunto para você, quem um dia te ensinou a ler a Bíblia? Eu fui aprender com 38 anos. Como é que eu vou viver por fé
se eu não conheço a verdade? Isso é um crime que fazem conosco. Nos coloca numa religião, a gente tem que acreditar aquilo que o cara está fazendo, e a gente não conhece a verdade. E sem conhecer a verdade, queridos, não tem fé. Por que as pessoas colocam fé em Buda, colocam fé no Espiritismo, colocam fé no catolicismo, colocam fé na imagem? É o objeto errado. A minha fé tem que estar no objeto certo. Qual é o objeto certo? A palavra, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o verbo. Como é que eu vou acreditar naquilo que eu não conheço? Aí as pessoas falam assim, tenha fé. Vai dar certo, é um esforço humano. Não vai dar certo nunca, a pessoa não consegue, porque ela não tem o conhecimento do objeto. E se a pessoa ainda não motivar por um lado, vai criticar, tá vendo? Você não tem fé. Mas claro que não tem fé, eu não conheço a verdade, ninguém me ensinou a verdade. É o que a gente está tentando fazer com essas 2 aulas para a igreja, para que a gente conheça o objeto e se aprofunda no objeto e que a gente pega e vive esse objeto. Então, o fato de você dizer que tem, que você crê e que você não crê, isso não é uma questão de fé. O que determina o resultado da tua fé é no objeto correto de você crer. O objeto correto para o cristão é a verdade, que é a palavra de Deus. Eu já disse para vocês que fé, queridos, é algo que a gente vive todos os dias, né? Quando você decidiu vir para a igreja, você teve fé de que eu estaria aqui hoje. Você teve fé de que as portas estavam abertas. Quando você subiu para aquela escada e você sentou aí, você teve fé de que o banco ia te sustentar. Você não ligou para mim e disse, Luciano, vai ter hoje aula aí, porque eu tenho dúvida. Não, você veio. Quando você sentou, você não foi apalpar a cadeira para ver se ela ia te sustentar, você simplesmente sentou. O que é isso? É fé. Quando você está dirigindo o teu carro para uma avenida, que o sinal está verde, você para o carro para ver se outro carro parou, você passa direto. Passa direto. Porque você creu que o sistema ia funcionar do semáforo e você creu que o outro veículo ia parar. Isso é fé, você decide, você entra no avião que vai para onde, você nem sabe para que lado você vai. O cara vai em manobra, taxi a pista, e o cara vai e você senta lá, feliz da vida que você vai chegar no lugar e você nem sabe, mas você vai por fé. Agora, pergunto para você, se você amanhã fosse passar pelo sinal verde, e de repente um caminhão não parasse no sinal vermelho, você ia continuar tendo fé em passar como você passava pelo semáforo? Porque a tua fé foi prejudicada, a tua fé foi debilitada, logo você não ia mais acreditar, ou não ia ter mais a mesma decisão de passar pelo semáforo verde como você passava. E qual é o objeto da nossa fé? A verdade. A verdade é Jesus. E Jesus não é um semáforo ou um caminhoneiro que vai avançar no sinal vermelho. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que garante que Jesus é a única fonte de segurança de fé que você pode depositar é que Ele não muda. O que Ele prometeu em relação à tua vida vai acontecer. Vai em Hebreus, vamos ver a definição bíblica sobre fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Então, fé tem 2 coisinhas aqui. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando você está chegando no semáforo verde, que você decide confiar naquela luzinha, você naquele ato, você desenvolveu
uma confiança interna no seu coração. Você decidiu acreditar naquela luz verde, você decidiu acreditar que os outros carros iam parar. Agora, a segunda parte diz assim: prova das coisas que não se veem. Qual é a evidência da sua fé, ou qual é a evidência dessa confiança que você desenvolveu no seu coração por acreditar naquela luz? Passar pelo semáforo. Então a tua fé, ela precisa ser provada. Os seus atos, as suas atitudes, as suas decisões, as suas escolhas precisam provar que de fato você tenha confiança no seu coração de que Deus vai fazer aquilo que Ele precisa fazer por você. Então o ato de eu crer na luzinha é a certeza que eu posso passar, e depois que eu passei, evidencia a prova das coisas que não existem. Eu acreditei naquela coisa, por isso que eu passei. Isso é fé. Numa maneira ilustrativa em relação ao semáforo. Então a fé não é o problema que eu tenho e que você tem, até porque a gente tem fé de que a coisa não vai dar certo, que a coisa é assim mesmo, de que eu não vou conseguir mudar. Isso tudo é fé. Você acredita que esse negócio não vai mais mudar. Você pode não ter uma convicção extrema, porque você está na igreja e a gente tem tentado fazer com que você renove a tua mente. Mas no fundo, tem coisas na nossa vida que a gente duvida que a gente vai conseguir mudar. É uma fé. Você só está colocando a tua fé no objeto errado, numa mentira. Se você colocar a tua fé no objeto correto, que é a verdade, você vai ver como as coisas mudam. Porque é a mentira que te aprisiona. Então, nosso objeto de fé, que é a verdade, é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É a palavra, são os evangelhos, são as epístolas. Essa é a verdade que eu e você precisamos crer conscientemente. Decido, a partir de hoje, crer apenas naquilo que é verdade, naquilo que a Bíblia diz sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha vida financeira, sobre a minha saúde física e minha saúde emocional. E por que eu posso ter essa certeza, queridos? Vai em Hebreus 13:8, vai um livro para frente. O que está escrito aí na tua Bíblia é igual a minha? Por que você pode cegamente confiar em Cristo, em Deus, na sua palavra? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele não muda, querido. Não tem variação com Jesus. Ele falou, vai acontecer na sua vida. É nisso que você tem que acreditar, porque é isso que é verdade. Vai em Números 23:19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então Deus não é homem e nem filho do homem para que se arrependa ou para que ele minta. Ele disse que as coisas vão mudar na sua vida, creia nessa verdade, viva por essa verdade, não importa se aconteceu ou não aconteceu, é a verdade, e você vai ver que a tua vida muda, as tuas emoções são controladas, você vai ter energia para lutar contra as adversidades da tua vida. Um pouquinho mais difícil, agora vai em Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, estamos aprendendo aqui no profeta Malaquias de que Deus ele não muda. Queridos, então você tem que acreditar que esse negócio aqui é para a tua vida. E não importa se aconteceu, se não aconteceu, a questão não é essa. A questão é que vai acontecer. E na medida em que você desenvolver essa confiança, você ajusta as suas emoções, você tem a clareza, o discernimento, a visão de quem você se tornou, e você luta para mudar aquilo que você tem que mudar na sua vida. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não mente, Ele não se arrepende, Ele não muda.
Por isso que a minha fé tem que estar no objeto certo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, isso por si só é suficiente, queridos? Longe de ser suficiente. O que eu preciso agora? Conhecer o objeto. Adianta eu ficar com esse negócio fechado em cima da minha mesa? Não vai funcionar nada, é um livro. Pode jogar no lixo, não funciona para nada. Tem Bíblias abertas em Salmos, sei lá que número que você vai ver, poeirado, que não serve para nada isso. Isso aqui é ritual. Então eu preciso conhecer o objeto, eu preciso conhecer a verdade. E mais do que conhecer, eu preciso crer, acreditar, independente das circunstâncias, daquilo que é verdade para a minha vida. Toda vez que eu tento acreditar em algo, sem ter a base na verdade, isso é presunção. Outra coisa, eu já falei para a igreja, querido, você não tem que interpretar a Bíblia, você tem que entender a Bíblia. Você imagina se cada um fosse interpretar aquilo que está escrito na palavra de Deus, queridos. A gente sempre ia interpretar por um lado que nos confortasse ou por um lado que nos favorecesse. Esse negócio de querer ter a revelação da Bíblia, queridos, isso é coisa de assembleiano. Nós não somos assembleianos aqui. Eu preciso entender o que Deus está falando comigo. É o que está escrito aqui. Toda vez que eu tento fazer algo que não esteja alinhado com a verdade, eu estou pegando um texto fora do contexto para ter um pretexto. Eu quero pegar uma palavra para justificar uma necessidade que eu tenho, mas se a palavra não está dizendo isso, queridos, não há o que vai fazer Deus atender o teu desejo, a tua necessidade. A única coisa que faz o coração de Deus se mover é a verdade. E Ele já se revelou, e Ele já revelou a verdade, agora eu preciso conhecer e crer na verdade. Quando eu faço isso, as coisas começam a andar. Então, não há como nós crescermos em santidade, nós termos transformação de vida sem conhecer a verdade. O outro lado, queridos, é que nunca ninguém nos ensinou sobre a verdade. Então, não se sinta culpada, não se sinta culpado, não se sinta menosprezado ou não valorizado, porque a gente está aqui para conhecer a verdade. Eu vou dizer para você, eu me converti lá em Vinhedo, eu fiz um curso de teologia, eu fui aprender mesmo sobre a verdade, quando eu decidi mergulhar a minha vida no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e ter o entendimento daquilo que é a palavra de Deus. E olha que a igreja lá é uma bênção. Mas os meus olhos, o meu entendimento foi sendo transformado na medida em que eu me dediquei, sem receber nada pronto, a conhecer a verdade e decidir crer na verdade. Então eu preciso me aprofundar no conhecimento do objeto. É o que, graças a Deus, a gente está fazendo aqui. Como é que eu aumento a minha fé? Conhecendo a palavra. Se você conhecer 7 versículos da palavra, a tua fé vai ser do tamanho de 7 versículos. Se você conhecer 700 versículos da palavra, da verdade, a sua fé vai ser do tamanho de 700 versículos daquilo que Deus prometeu para a tua vida. Eu já fiz essa experiência aqui, eu não vou fazer de novo. Se eu perguntar para vocês, me fala 2 versículos de cabeça aí, não vamos saber fazer. Não vamos saber falar. Ou a gente vai pegar aqueles jargões que a gente vê atrás de caminhão, ou aquilo que a gente usa para nos agarrar, para que a coisa aconteça. Mas a gente não conhece a Bíblia, a gente não conhece a verdade. Como é que eu vou ter fé? Como é que eu vou passar por essa situação difícil sem eu conhecer a verdade? E outra, queridos, não espere você ter transformação de vida, você vir domingo de manhã e ficar me ouvindo falar. Não vai resolver. Não espere você ter transformação de vida, ir no PG e ficar compartilhando suas experiências. Não vai resolver. É tudo muito superficial. Não tem como, queridos, eu preciso investir a minha vida em conhecer a verdade, porque é a verdade que me liberta. Se eu estou preso, cara, não tem outra prioridade na minha vida do que me aprofundar no objeto para que eu seja liberto disso. Agora, a minha mente fica das 24 horas por dia, 23 horas pensando nos problemas.
Porque eu estou preso nas mentiras, ao invés de eu me prender na verdade, para que me liberte das mentiras. A fé tem limite, queridos? Tem. O limite da fé é o teu conhecimento da palavra. Se você tem uma fé pequena, é porque o teu conhecimento da palavra é pequeno. Na medida em que você conhece a verdade e decide crer na verdade, você aumenta a tua fé. É esse exercício que a gente tem que fazer. E vou dizer uma coisa para você, que tem gente que briga com Deus, né? Eu vou dizer assim, Deus não está nem um pouco preocupado se eu ou você briga com Ele. Deus não tem nenhuma obrigação de nos abençoar. Então esse fato, estou de mal com Deus, estou questionando Deus, queridos, Deus ele não se move com essa nossa meninice, com essa nossa infantilidade. O que Deus quer é que a gente conheça a verdade, porque é só a verdade que nos liberta. Não há o que eu faça, o que você faça, que vá mudar Deus, queridos. Posso caprichar nas orações, eu posso fazer jejum, eu posso ir ao monte. Se Deus falou uma verdade, Ele vai cumprir. Agora, se Deus não falou, queridos, esquece. Ele não vai fazer. Agora, o que eu posso te garantir é que aquilo que Ele prometeu é muito mais do que aquilo que você está precisando. Agora, você tem que conhecer. E depois que você conhecer, você tem que acreditar. É isso que vai funcionar, porque o Espírito Santo de Deus, Ele só confirma a verdade que está na palavra. Porque outra coisa também é o esforço humano da gente acreditar na palavra. A gente tem que saber que é o Espírito Santo que nos ajuda a crer e a confiar na verdade. Só que a verdade tem que estar dentro de mim. Se eu não tiver, o Espírito Santo não tem um ponto de apoio. Objeto correto, a verdade. Tenho que me aprofundar no objeto correto para aumentar minha fé. Adianta fazer só isso? Eu tenho que colocar minha fé em ação. E o que é ação? É a prova das coisas que não se veem. É quando eu decido, por uma confiança desenvolvida no meu interior, crer que o semáforo verde vai me dar a segurança de passar. Eu passei, é a minha fé em ação. Fé é algo ativo e não é algo passivo. Se você pegar o Luquinha, colocar ele em cima ali da onde está o computador, e a Yara fala, Luquinha, pula. Ele vai pular? Ele tem fé que a Yara vai segurar ele. Agora, ainda que a Yara esteja preparada para segurar, se ele não pular, não tem fé, não acredita. E tudo que Deus quer da minha vida e da tua vida é que a gente se jogue nos braços dele, crendo de que ele vai nos sustentar, que ele vai nos suportar e que ele vai transformar a nossa vida. E a gente pula? Não pula. Se pulasse, as emoções não estariam como estão. Não teria deixado de comer, não teria deixado de dormir, não teria deixado a minha cabeça preocupada com um monte de bobagem. Então Jesus está aqui embaixo falando, Luciano, pula, me dá os teus problemas, me dá o teu coração, me dá a tua confiança. E você fica aqui em cima, porque você está paralisado nas mentiras, porque não renova a tua mente. Então não adianta dizer que você tem fé se você não demonstra essa fé, se as atitudes não provam a tua fé. Você vê, muita gente diz que tem fé, que ele fica sentado esperando as coisas acontecerem. Como se viesse assim um anjo do céu, trazer um pote de ouro, ou um cheque assinado, ou rasgar nossa nota promissória. Não vai acontecer. Tem que ter ação. Tem que ter determinação, tem que ter coragem. Cara, o negócio está pegando fogo, mas eu vou trabalhar com afinco, com o melhor que eu posso, porque eu creio na verdade. Porque se você fala que você crê na verdade e está desanimado, que você não crê na verdade. Porque a fé tem que ter ação. Abra em Tiago 2, 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que é a obra, querido? Atitude.
Queridos, se você hoje tem um problema financeiro, queridos, se você de fato crê na verdade, esse momento financeiro ele não tem o poder de paralisar a tua vida. O que está paralisando a tua vida não é o problema financeiro, mas é a percepção, a leitura que você tem do teu momento. Porque se você de fato acreditasse em Deus, o momento que você está vivendo não paralisaria a tua vida. Então está dizendo aqui que não adianta ter fé, eu tenho que ter obra, eu tenho que ter atitude, eu tenho que ser, cara, eu tenho que ir para cima. Porque vai acontecer. E se eu não fizer a minha parte, ora, Deus jamais vai fazer a parte dele. Queridos, qual é o retrato das igrejas aí hoje? Vamos tirar nós, né? Quais os retratos das pessoas nas igrejas hoje? Pessoas que dizem que têm fé, mas não têm ação. Pessoas que são agradecidas pela tua salvação, com uma vida de derrota. Porque as atitudes, as ações, os comportamentos não validam aquilo que ela fala. Ela verbaliza que tem fé, mas o comportamento mostra o contrário. A gente não fala assim que fala menos e viva mais, mostre mais o que de fato você porque palavras a gente joga ao vento. Agora, talvez você esteja, se não incomodado, pensando naquilo que eu estou falando, queridos. Você pode mudar isso a partir de hoje. Colocando em prática aquilo que você está aprendendo. Você já sabe que você tem um objeto certo, que é Jesus, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você tem que hoje, se você conhece um versículo, decore nos próximos 7 dias 10 versículos. Você vai ver como isso vai te fortalecer. E creia cegamente que isso é uma verdade e lute para mudar aquilo que você quer mudar na sua vida. Você vai ver como você muda. Agora não adianta ficar esperando as coisas acontecerem, porque não vão acontecer. É presunção, que eles é uma necessidade mental que a gente quer que aconteça, mas não vai acontecer. As igrejas estão cheias de pessoas inseguras, com medo, esperando Jesus voltar logo para acabar logo esse sofrimento, queridos. Não é essa a proposta do Evangelho. Já disse para você que igreja não é hospital. A gente pode ter algumas pessoas feridas na igreja, mas a Bíblia diz de que igreja é um exército que precisa atacar os portões do inferno. A Bíblia diz que você precisa resistir ao diabo, e você resiste ao diabo indo para cima dele, e você vai para cima dele, ele foge de você. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora a gente fica querendo que as coisas aconteçam como um espaço de mágica, a gente não faz a nossa parte. Não vai acontecer, querido. É um esforço que eu e você nós temos que fazer. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. É isso que a Bíblia diz que nós somos. Ou seja, a Bíblia está dizendo que nós somos agentes de transformação do mundo. Nós não podemos viver da maneira com que o mundo age. A minha atitude e as suas atitudes como cristãos precisa inspirar pessoas. Eu não posso ser confundido no meu comportamento com as pessoas que não conhecem Cristo, queridos. Está errado. Eu preciso colocar as coisas em ordem para que de fato haja transformação naquilo que eu estou vivendo. Na tua mente, na minha mente tem que estar a verdade. Eu tenho que conhecer a verdade e creia cegamente na verdade. Ah, não aconteceu, mas vai acontecer. E o diabo vai lançar aqui para você, ó, não vai não aconteceu até hoje, aí amanhã vai piorar. Tem algumas passagens na Bíblia que Jesus ia expulsar a pessoa, o demônio da pessoa, e quando Jesus se aproximava da pessoa, a pessoa ficava pior ainda. Com essas passagens, várias passagens. Se você, a partir de hoje, decidir crer na verdade, muito provavelmente você deve ter mais problemas do que você está tendo hoje. Isso é um bom sinal.
de que o diabo está perdendo. Então ele não vai querer perder, ele vai querer arrumar mais confusão para te desestimular. Só que ele não tem o poder contra a tua vida, o poder dele está na mentira. E se você decidir conscientemente crer na verdade, a tua situação muda. Ou senão a gente fecha esse negócio aqui, volta a ser bar esse negócio aqui, e a gente vai fazer aqui uma discoteca. Porque não tem, queridos, não é possível. Ou eu creio na verdade, essa verdade faz sentido na minha vida, ou está tudo errado. E eu creio, querido, cegamente, a minha vida foi transformada pela verdade, querido. Eu fui no PG da dona Neide ontem, a minha sogra encheu minha bola ontem. Falou que o Luciano é extraordinário, o melhor genro que ela tem, que é o exemplo da família, que não sabe quem eu era, quem me tornei, que bebia, parou de beber, que está na igreja, que prega a palavra, que ela se emociona. Se não sair de lá assim cheio, a minha sogra falando de mim. Não é, dona Neide? Aí, é para me vangloriar? Claro que não, querido, eu não faço nada, quem faz é a verdade, eu decidi crer na verdade, que a vida que eu estava vivendo é uma vida de miséria, e não é essa vida de miséria que Deus tem para a gente viver, Deus tem uma vida de honra para a gente viver. E você não tem problema? Tem um monte de problemas, eu me curvo os problemas? Jamais. Não há um problema que me faça ficar na cama, não existe hoje uma adversidade, um vento forte que faça eu desanimar, e a minha esposa é prova disso. O que eu não consigo fazer, Deus vai fazer. Se não fizer hoje, vai fazer amanhã. Se não fizer amanhã, vai fazer semana que vem, fazer o ano que vem. Mas vai fazer. Enquanto não fizer, Ele sustenta a minha vida, Ele sustenta a minha família. Em tudo naquilo que nós precisarmos. Eu escolhi, queridos, não crer na mentira. Eu escolhi conscientemente crer na verdade. Não importa se eu estou vendo acontecer. O que importa é que vai acontecer. Então é o esforço que a gente tem que fazer. Agora, para acalmar o teu coração, o que acontece quando a gente tropeça na fé? Ô, Luciano, não consigo ver como você vive. Você pensa assim, Deus está perdendo a paciência comigo. De novo você está falando isso, Luciano, eu de novo continuo patinando com essas coisas, eu continuo pensando as mesmas coisas, eu continuo chorando, eu continuo sem comer, eu continuo achando que minha vida não vai dar certo. O que você pensa quando você me ouve e parece que aquilo que eu estou falando para você está distante, anos-luz da tua vida? Você vai pensar assim, eu acho que eu não consigo. É demais esse negócio para mim. Meus problemas são tantos que não faz sentido aquilo que eu estou vivendo. Está acreditando numa mentira. Tudo que ele quer fazer com que você continue acreditando que não vai dar certo. De que Deus se enjoou de você, que Deus se cansou de você, queridos. Isso não há a menor possibilidade de acontecer. Deus escolheu você para ser o filho e a filha dele. Deus já demonstrou o amor que ele tem por você, dando a única coisa de mais valioso que ele tinha, que é Jesus. Você acha que Deus vai rejeitar você porque você ainda não consegue viver pela fé, queridos? É uma armadilha. Se você pensar assim, você vai o quê? Desanimar. É tudo que ele quer. Aí você vai frear o teu processo de santificação. Logo, provavelmente, você vai deixar de vir aos cultos, logo, provavelmente, você vai abandonar o PG, logo, provavelmente, você vai se entregar. E aí, aquilo que está ruim vai piorar. Tudo que Satanás quer é que você continue acreditando nas suas mentiras para que você jogue a toalha. Pense que você não é digno e merecedor do amor de Deus, que é uma grande mentira. Entenda que Deus te ama exatamente como você é. Sabe qual é o sonho de Deus, queridos? O sonho de Deus é que você de fato acredite que você é filha e filho de Deus. E viva como filho e filha de Deus. É só isso que Deus espera de você. Deus não está preocupado se você vai acertar, se você vai errar, se tua fé está alta, assim. Deus torce para que você acredite que você é filha dele, filho dele, e viva como um filho e uma filha de Deus. A aceitação de Deus é inabalável. Volto a colocar a figura de pai e mãe. A minha filha Júlia, ela pode aprontar, ela pode dizer que ela não me ama mais, que ela não quer mais me ver, mas ela não deixa de ser minha filha. A tua relação com Deus é uma relação de sangue através da cruz de Cristo.
Não há o que você faça, o que você deixe de fazer, que Deus vai desistir de você, querido. Tanto é que você está ouvindo isso tudo de novo, querido. Porque cada vez que você vem na igreja, Deus fala com você. É a prova de que Ele tem olhado, Ele tem cuidado da tua vida, queridos. Se você anda com fé, Deus te ama. Se você anda sem fé, Deus te ama, queridos. O que Deus só quer é que você tivesse uma vida melhor que você tem hoje. É só isso que Deus quer, querido. Que você de fato acreditasse nele. Não precisa acreditar no que eu falo, querido. Só acredita em Deus, querido, porque Ele é o único que pode mudar a sua vida. E tudo que você precisa, Ele já providenciou. Não há nada que você precise que Ele não tenha providenciado na eternidade para você, querido. Agora o esforço em acreditar é teu. Você está sendo enganado pela mentira do diabo. Você pensa que as coisas não vão mudar porque você está acreditando uma mentira do diabo. Ah, como é que eu faço isso? Já conhece o objeto? Se aprofunda no objeto, arregaça a tua manga e luta. É a única forma de você mudar aquilo que você está vivendo. Não precisa nem vir na igreja. Não precisa nem ir no PG. Faça isso na sua casa. Você vai ver como você muda o que você está vivendo. Agora, enquanto você viver prostrado, amarrado, crendo nas mentiras do diabo, ainda que você esteja morando dentro da igreja, querido, a tua vida não muda. Deus te ama do jeito que você é. Ele só tem um sonho em relação à tua vida. De que você se esforce para acreditar de que você é um filho aceito e amado. Ainda que a tua fé seja algo que talvez não exista da maneira com que você aprendeu aqui hoje. Dá um passo nessa noite, dá um passo amanhã. Você vai ver como as coisas começam a mudar na sua vida, querido. Peça para que o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, cara, eu estou tão fragilizado, estou tão fragilizada que talvez eu não tenha força para acreditar nisso, mas como eu não estou sozinho nesse processo, me ajude nisso. Ainda que eu dê um passo, mas me ajude a dar um passo, porque eu decido nessa noite viver pela fé, viver a verdade, que é as promessas de Deus. Queridos, esse é o sonho que Deus tem para as nossas vidas, queridos. Aceita a sua identidade. Acredite em tudo aquilo que aconteceu quando você decidiu entregar a tua vida para Cristo, queridos. E viva como um verdadeiro filho de Deus. E mesmo que você se esqueça quem você é, queridos, Deus continua te amando. Deus continua apostando na tua vida. Acreditando num despertar. Numa reação. Para que você possa sair dessa situação que está te incomodando de uma maneira tão profunda, querido. Você pode se esquecer que você é filho de Deus, mas Ele jamais vai esquecer que Ele é teu Pai. De como Pai, queridos, Ele se entristece com os nossos sofrimentos e Ele continua torcendo para que a palavra de hoje mexa com o teu coração, talvez de uma maneira como você nunca teve experiências antes. O Espírito Santo de Deus está aqui, querido. Mais uma vez confirmando de que você, aos olhos de Deus, é uma pessoa especial. Eu queria ter a capacidade, querido, de fazer você acreditar em quem você se tornou depois de Cristo. Eu queria ter a capacidade, querido, talvez de viver 24 horas do seu lado para que eu possa dividir um pouquinho, queridos, a fé que eu consegui desenvolver através da verdade, querido. Mas eu não consigo fazer isso. O que eu posso fazer é continuar orando pela igreja. Para que eu e você consigamos um dia olhar para trás e dizer que valeu a pena.
valeu a pena confiar em Deus. Isso não é uma pregação, mas é assim que Deus quer falar ao teu coração nessa noite. De que você pode se esquecer de que você é filho, mas Ele não esquece que você é o pai. De que enquanto as coisas não mudarem na tua vida, queridos, continue acreditando em Deus. Continue acreditando na verdade. Se negue a viver como presa do diabo, acreditando nas suas mentiras. Como é que você personaliza a verdade em sua vida, queridos? Crendo no objeto correto, se aprofundando no conhecimento do objeto e aplicando esse objeto na tua vida. Independente das circunstâncias. Eu decido, a partir dessa noite, crer e confiar na verdade. Amém? Abra a tua Bíblia para a gente fechar em Josué 1:8, que é a base da nossa próxima aula. Aqui a gente aprende que a meditação é a chave para o sucesso da vida cristã. Diz assim, 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Então Josué está dizendo para nós aqui que o sucesso da nossa vida está no meditar. E a gente vai aprender o que é meditar na palavra na semana que vem, para que a gente consiga dar mais um passo nessa jornada rumo à nossa santificação. Amém?